O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, Jesus foi levado para o céu à vista deles. Esta mesma afirmação, ela está na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como também no Evangelho, até mesmo é o mesmo autor. Esta solenidade da ascensão de Jesus renova a fé da igreja, ou seja, renova a nossa fé na vitória final do Cristo Jesus. E aí já inicia o Evangelho dizendo: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Todo esse contexto está ligado à crucifixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, que ficou 40 dias com seus discípulos ainda, ensinando e instruindo-lhes para que eles pudessem acreditar que Cristo não estava morto, mas está ressuscitado. E agora Jesus foi levado ao céu. Jesus está no céu. Isso confirma a esperança que o futuro está garantido, ou seja, a vida eterna está garantida. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou seja, ele está no céu, sentado à direita do Pai. Isso significa que a nossa humanidade também foi levada ao céu. Celebrar a ascensão de Jesus significa celebrar que nossa humanidade, a nossa natureza, decaída pelo pecado, foi resgatada e redimida pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e elevada ao céu. Elevada ao céu. A nossa humanidade foi elevada ao céu. Nós estamos junto com Cristo. A nossa natureza que estava decaída, agora foi exaltada para a graça de Deus, para o céu. Mas para isso é necessário a conversão e o perdão dos pecados. Jesus diz no Evangelho que nós devemos anunciar a conversão e o perdão dos pecados e ao mesmo tempo buscar esta conversão e também a remissão dos nossos pecados. Para podermos também um dia a nossa alma, o nosso corpo ser levado para o céu, A nossa alma para o céu e depois, na ressurreição, no juízo final, também o nosso corpo e alma. Para isso é necessário, repito, a conversão do nosso pecado, dos nossos pecados, a conversão do nosso coração e a mudança de vida. A ascensão de Jesus, ou seja, Jesus foi levado ao céu. A ascensão de Jesus é o anúncio da entrada definitiva à terra prometida, à pátria prometida. Por isso aí os 40 dias tem todo o significado dos 40 anos saindo da terra da escravidão do Egito e indo ao encontro da terra prometida, da terra onde jorra leite e mel. 40 anos aquele povo caminhou pelo deserto e esses 40 dias da ascensão, da ressurreição até a ascensão, significa que nós estamos indo em busca da terra prometida, da pátria celeste, onde todos nós somos chamados por Deus a participar, a viver. Portanto,
A ascensão significa que a proclamação do Cristo que foi crucificado não é derrotado. Deus o exaltou sobremaneira, já nos diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Deus o exaltou sobremaneira. Agora uma pergunta. Cristo Jesus, corporalmente ele se afasta. Diria que fisicamente ele já não está mais aqui. E agora, nós que somos seres humanos, que necessitamos de sinais visíveis, né, de elementos para ter esse contato, para aprofundar nesse conhecimento. Jesus não está fisicamente. O que ele deixou para nós? Sim, ele deixou para nós a sua igreja. A igreja fundada por ele. Deixou para nós os sacramentos. Já Santo Agostinho dizia, sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. Deixa para nós os sacramentos e a igreja. Esses elementos, eles são enriquecidos, renovados e restaurados pelo poder do Espírito Santo. Será até, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Da força do alto, do poder do Espírito Santo. Da graça de Deus e do poder de Deus nosso Senhor. Jesus foi levado ao céu à vista dos seus discípulos, à vista deles. E quando Jesus foi subindo, veio uma nuvem, e os discípulos ficaram parados, olhando para os céus. Apareceram-lhes dois homens, vestidos de branco, e disse: homens da Galileia, por que ficais parados aqui, olhando para os céus? Eu gosto muito dessa frase. Essa frase é para mim, é para você. Por que ficais aí parado? A nossa vida não pode ser parada. Jesus, ao ressuscitar, ele envia os seus discípulos em missão. Devemos sair. A nossa vida, a nossa igreja deve ser uma igreja em saída. Olha o êxodo dos 40 dias. Continuar a obra que Cristo deixou em nós e para nós e sobre nós. A responsabilidade de manter a presença física viva, verdadeira e real, claro, é a ação do Espírito Santo através de nós, batizados e batizadas. Celebrar a ascensão de Jesus, meus queridos filhos e filhas, não é simplesmente celebrar uma festa, mas é assumir o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de batizados. A ascensão de Jesus aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso, porque na ascensão, Jesus confia a sua missão aos discípulos e a nós, para darmos continuidade, para sermos essa presença física, corporal no meio das pessoas, no meio do mundo. E para isso nós fomos revestidos pelo poder de Deus, pela responsabilidade, pelo testemunho e pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus não está visível diretamente agora, mas ele está presente pelo Espírito Santo na vida dos discípulos e através das suas ações, através do seu testemunho, Cristo deve manter vivo, presente e visível nesse mundo que necessita. Nós, discípulos e discípulas amados de Jesus, devemos continuar a obra iniciada por Cristo, de estender o seu reino de Deus. E para isso requer o testemunho, a fim de que recebamos o Espírito Santo. Atos 1, 6 a 8. Portanto, não devemos ficar olhando para o alto, para o céu somente, esperando a volta. Mas nós precisamos, o cristão deve olhar também para a sua volta, ser sinal de Deus para os seus irmãos e irmãs. Olhar para aqueles que estão do lado, isso é sair em missão, sermos missionários. Repito, a ascensão de Jesus reforça e fortalece o compromisso do cristão batizado e batizada na terra. Outra coisa interessante, o mestre, o nosso Senhor Jesus, ele não despede dos discípulos. O que ele faz? Ele os abençoa. Se ele não despede, ele vai estar
presente pela ação do Espírito Santo e que nós possamos continuar essa ação. Jesus então os abençoa. No versículo 50 vai dizer, erguendo as mãos e abençoou-os. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 50. Jesus então abençoou antes de subir aos céus. Toda missão, toda bênção corresponde a uma missão. Tanto é que quando nós somos enviados à missão, é importante recebermos essa bênção, porque a bênção nos leva a uma missão. Agora, eles são enviados em missão a partir desta bênção como testemunho, para anunciar a boa nova do Evangelho, da salvação, da libertação e da conversão do pecado e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoados, eles tornam presença real, multiplicada de Cristo no mundo, transformando o mundo numa fonte de bênçãos e graças. E você, meu filho e minha filha, abençoada por Cristo, precisa se tornar esse sinal de bênçãos e graças. Portanto, o Espírito Santo se faz presente na nossa vida, para que nós possamos continuar o serviço de Deus, o serviço da missão. Ao enviar os apóstolos à missão, Jesus garante que irá acompanhar com sinais extraordinários. E o Senhor quer realizar sinais extraordinários. Homens da Galileia, homens de Uruaçu, homens da região, homens e mulheres, porque vocês estão parados? Assuma um compromisso na igreja, assuma um compromisso na pastoral, no movimento e de ministério, assuma um compromisso na sua paróquia para assumir esta missão que o Senhor lhe confiou antes de subir ao céu. Ou seja, antes de subir ao céu, ele deixou uma missão aos seus discípulos. Ele deixou umas instruções, ele deixou recomendações. É como um pai e uma mãe quando vão viajar, né? Chama os filhos, olha, dá as instruções, pede para cuidar disso, daquilo, né? Para cuidar um do outro, para ter juízo, né? É isso que Jesus está dizendo para nós nessa celebração da ressurreição, ou perdão, da ascensão, para cuidar. Ele deixa aos seus discípulos um cuidado, uma responsabilidade, um zelo e compromisso. E agora, queridos filhos e filhas, peçamos a graça do Espírito Santo para colocar isso em prática. Peçamos o Espírito Santo que nos guie para que possamos viver essa palavra e anunciar essa palavra. E abençoados por Cristo nesta ação da ascensão do Senhor, já nos preparando para Pentecostes, para receber a ação do Espírito Santo e sairmos pelo mundo para anunciar e testemunhar Cristo vivo e ressuscitado. Abençoados, nós também nos transformamos em sinal, em sacramento da presença de Cristo na comunidade. E aí sim, seremos revestidos pela força e pelo poder do alto. Que o Senhor nos ajude a sermos abençoados e a sermos fonte de bênçãos na vida dos outros. Meus queridos, a ascensão de Jesus implica vida nova e compromisso nosso com a igreja, com a sociedade, com o mundo, para continuarmos a obra corporal e física de nosso Senhor Jesus Cristo, através da força e o poder do Espírito Santo, na igreja deixada por Ele, através dos sacramentos. Que o Senhor nos abençoe nessa sublime missão, que o Espírito Santo nos enche e nos fortaleça, hoje e sempre. Amém.